Deus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, eu quero compartilhar uma breve palavra com vocês. Atos, capítulo 14. Se você tiver uma Bíblia aí, puder abrir a sua Bíblia, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica. Atos, capítulo 14. A partir do versículo 8, essa palavra é um alerta para os meus irmãos da Igreja Batista Carisma de Rio das Ostras, para aqueles que eu tenho o privilégio de pastorear, e para todos os outros que assistirem esse vídeo. É uma palavra de alerta. Nós vivemos dias onde Deus está fazendo distinção. No ano passado, em janeiro do ano passado, o Senhor trouxe uma palavra ao nosso entendimento, ao nosso espírito, dizendo que Ele abalaria cidades, torres e nomes que foram erguidos em função de interesses pessoais, e que Deus iria distinguir os povos segundo a linguagem. Isso é algo muito importante. Qual é a sua linguagem? Qual é a nossa linguagem? Nós estamos falando uma linguagem comum dessa terra, ou a nossa linguagem é proveniente de uma cultura celestial, é proveniente da cultura do reino de Deus? Qual é a linguagem que nos identifica? Em determinados momentos na Bíblia, pessoas foram identificadas pela linguagem com que falavam. Esse é um tempo de distinção. A palavra do Senhor vai dizer em Malaquias que Deus está atento às conversas, e é justamente nas conversas, é o que a Bíblia diz. Depois você confere lá, Malaquias capítulo 4. Ele vai distinguir nas conversas o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. E para os que servem, diz a palavra do Senhor, que Ele faz um memorial. Para aqueles que o servem, Ele faz um memorial diante dele com seus nomes. Deus está distinguindo povos, distinguindo pessoas nesse tempo. Então, essa palavra que eu vou compartilhar agora em Atos capítulo 14, a partir do versículo 8, Atos 14, a partir do versículo 8, é uma palavra de alerta, uma palavra de atenção para os meus irmãos em Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: em Listra vivia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que passava os dias sentado e jamais havia conseguido andar. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando, fixando seus olhos nele e percebendo que o homem tinha fé para ser curado, Paulo ordenou-lhe em voz alta: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E assim a Barnabé deram o nome de Zeus, e a Paulo chamaram Hermes, pois era ele quem falava com poder. O sacerdote de Zeus, cujo templo fora construído na entrada da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a população desejavam oferecer-lhes sacrifícios. Vamos lá então, a gente vai ler um pouquinho mais daqui a pouco, se puder manter sua Bíblia aberta, mas nesse momento eu quero chamar sua atenção para algo. Barnabé e Paulo estão em missões, eles estão pregando em vários lugares, e aí eles chegaram num determinado lugar e começaram a pregar ali. Eles estão pregando o Evangelho. E aí quando chega num determinado momento, nessa situação que nós lemos, em que Paulo está pregando em Listra, e vivia um homem paralítico, está ali, e Paulo está pregando, e de repente Paulo olhou para aquele homem e viu que aquele homem tinha fé, e viu que aquele homem estava acreditando na mensagem do Evangelho. Então Paulo vira para ele e dá uma ordem em alta voz, na frente de todo mundo: apruma-te direito sobre teus pés. O homem então deu um salto e começou a andar. Olha que coisa maravilhosa. Não foi algumas curas, elas são progressivas. Elas
acontece, as palavras são liberadas e a pessoa vai aos poucos, vai até que fica plenamente curada. Mas outras são instantâneas, como aconteceu nesse momento. Aquele homem foi curado instantaneamente. Que coisa maravilhosa, cara, que milagre. As pessoas ficaram assombradas, e aí vem a multidão, e olha o que a multidão faz. A multidão começa a gritar, a falar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. E aí prontamente os sacerdotes daquela cidade tinham um templo dedicado a Zeus, e aí prontamente o sacerdote já prepara sacrifícios, já prepara coisas para oferecer a Zeus. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção, e nessa palavra de alerta, é falar a respeito da multidão. Essa multidão, ela fez algo. Ela viu Paulo pregar, ela viu Barnabé e viu o poder de Deus que se manifestou através da mensagem, através da vida desses homens. Aquela multidão viu isso, e o que eles fizeram? Eles logo associaram, eles fizeram uma identificação de Barnabé e Paulo com os seus próprios deuses, os seus próprios ídolos, ou com aquilo que eles consideravam divino. Eu vou chamar, eu vou usar essa expressão ao longo da palavra aqui, a respeito de divino. Então eles pegaram e associaram Barnabé e Paulo com aquilo que eles consideravam divino, Zeus, Hermes e tal. Há um tempo atrás, alguém virou para um rapaz e disse assim: você é de qual igreja? E aquele rapaz respondeu da seguinte maneira, ele disse assim: eu sou da igreja do fulaninho. E disse o nome de alguém famoso, e sem querer falar de maneira pejorativa, só para ilustrar, eu vou chamar de divino fulaninho. E ele virou e falou: eu sou da igreja do divino fulaninho. A igreja que aquele rapaz se referia tem nome, tem um pastor que não é o divino fulaninho, tem um pastor. Esse rapaz certamente nunca esteve pessoalmente com o divino fulaninho, nunca foi aconselhado por ele, nunca o divino fulaninho orou por ele, nunca teve um aconselhamento, não sabe nem da existência desse rapaz. Mas o que é isso? Esse rapaz é um símbolo dessa multidão que pega determinadas pessoas e as considera divinas. Então, esse rapaz fez a mesma coisa que essa multidão fez aqui. Pegou um carinha e falou: ele é o divino fulaninho, ele é o meu Deus, ele é o meu divino. E ele então começa a se relacionar com o seu divino fulaninho. Esse relacionamento, irmãos, é um relacionamento muito fácil, porque alguém vai até aonde há um divino fulaninho, assiste algo ali, né? Faz a sua reverência, o seu reconhecimento ao divino e pronto, continua vivendo a sua vida do seu jeito. Não tem nenhum mandamento para obedecer, não se preocupa em obedecer nenhum mandamento, não se preocupa em fazer nada, em prestar contas, ela não precisa se arrepender de nada, ela não faz nada. Olha, nos nossos dias está cheio, os nossos dias estão repletos de pessoas como essa multidão e como esse rapaz, que tem um divino fulaninho, que ele reverencia, mas que não tem nenhum relacionamento com esse divino, que não tem nenhum relacionamento com essa pessoa que agora ele está chamando de divino. E você quer ver uma outra coisa interessante? É que normalmente alguém que é considerado um divino fulaninho gosta disso. Sabe por quê? Porque é legal. O divino fulaninho sobe numa plataforma, fala algo, prepara
né, uma palestra muito bacana, muito inteligente, muito boa, fala, impressiona as pessoas com a sua performance, quando acaba fica todo mundo admirado, mas ninguém tem acesso a ele, porque ele é o divino fulaninho. Então ele vive, cara, de uma imagem que ele projeta a partir de uma plataforma, ou a partir de uma rede social, a partir do que for, mas ele projeta uma imagem e as pessoas o têm como divino. Mas se esse divino fulaninho, em algum momento da sua vida, por exemplo, contar um pouco da sua humanidade, revelar um pouco da sua humanidade, já era, ele já não serve mais. Então, é confortável, porque o divino fulaninho, ele recebe elogios, o divino fulaninho recebe aplausos, o divino fulaninho é perfeito. Ele é perfeito, ele não tem falhas, ele não tem erros. Então existe essa relação acontecendo hoje em dia, meus irmãos. É uma relação extremamente louca e perigosa, que é a relação da multidão com o divino fulaninho, que pega alguém, associa alguma divindade, presta reverência a essa divindade e ponto. Ei, isso não é o evangelho. Eu vou te mostrar a partir de agora, nesse mesmo texto, o que é, cara, a vida cristã, o que é o evangelho. Agora diz assim o versículo 14, diz assim: quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, ouviram o quê? Ouviram que a multidão chamou Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, e começaram a oferecer sacrifícios na porta da cidade. Quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, rasgaram suas roupas e correram para o meio da multidão, exclamando: homens, por que fazeis isto? Pois nós também somos humanos, de natureza semelhante à vossa, e vos temos anunciado o evangelho, para que vos afasteis dessas práticas inúteis, e vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Em tempos passados ele permitiu que todas as nações andassem segundo seus próprios caminhos. No entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre a sua própria pessoa, pois demonstrou sua bondade enviando-vos do céu as chuvas e as estações das colheitas, cada um a seu tempo, concedendo-vos sustento com fartura e enchendo-vos o coração de alegria. Enchendo o coração de alegria. Foi isso que Paulo exclamou. Em outras palavras, Barnabé e Paulo vieram falar: olha, para com isso aí, gente. Nós somos seres humanos iguais a vocês. Ei, a primeira coisa que eu quero te falar a respeito do reino e dos homens de Deus, do evangelho, é que um homem de Deus, ele não é divino. Um homem de Deus, ele é gente como a gente. Paulo vira, né, e Barnabé aqui vira e fala: olha, nós somos humanos, nós somos iguais a vocês, não somos nenhuma divindade. Pedro fez a mesma coisa. Quando ele entrou na casa de Cornélio e as pessoas que estavam ali quiseram reverenciá-lo, ele falou: oh, para, por favor, eu sou tão humano quanto você. Tiago vai dizer assim: meu irmão, ore, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Aí ele diz: Elias, em outras palavras, parafraseando aqui, Elias era gente como a gente, sujeito às mesmas paixões, e orou, e fogo desceu do céu, e Deus fez milagres extraordinários ali através daquele homem. Entende, irmão? Esses homens, Barnabé e Paulo, eles não se relacionavam com o divino, eles se relacionavam com aquele que é santo, o santo Jesus Cristo. Eles se relacionavam com o santo. E aí eu começo a traçar aqui um paralelo entre o santo e o divino. Jesus é santo. Ele é santo. Barnabé e Paulo estavam se relacionando com aquele que é santo. A diferença é que quando eu me relaciono com aquele que é santo, eu sou afetado por sua santidade. Mas eu continuo sendo humano. Eu não sou um ser divino, infalível, impecável. Aqueles que se consideram divinos, aqueles que são o divino fulaninho, irmão, deixa eu te falar, ele não pede perdão a ninguém, porque na cabeça dele ele nunca erra com ninguém. O divino fulaninho não se arrepende de nada, porque ele não tem nada para se arrepender. O divino fulaninho, ele não precisa mudar nada, ele não precisa ser transformado, ele não precisa de nada. Sabe, ele
é algo terrível, como a Bíblia diz assim, ó, tendo aparência de piedade, negando-lhe contudo a sua eficácia. O cara tem aparência de crente, tem aparência de piedade, meu irmão, mas ele vive uma vida completamente incoerente com aquilo que ele parece ser. Deixa eu te falar, os homens de Deus não são divinos, eles são humanos, são gente como a gente. Paulo e Barnabé rasgaram suas roupas. Olha aqui, ó. Eu sou gente como vocês. E durante algum tempo, Paulo vai explicar. Deus permitiu que as pessoas andassem segundo seus próprios caminhos, mas ainda assim ele anunciou a sua pessoa. Naquilo que ele fez, demonstrando sua bondade. A bondade é uma das principais características de Deus. Quando Moisés virou para Deus e falou assim, eu quero saber quem você é. Quando ele disse, mostra-me a tua glória, Moisés estava dizendo, eu quero saber exatamente quem você é. E o que Deus mostrou para Moisés foi a sua bondade. A Bíblia diz que Deus passou toda a sua bondade diante dele. E Moisés viu a silhueta de um homem andando de costas ali. Quando Moisés pergunta, eu quero saber exatamente quem você é. Deus então quis se revelar a Moisés. Deus revelou toda a sua bondade a Moisés. Então Paulo está dizendo, olha, Deus demonstrou a sua bondade mesmo assim. E aí sabe o que aconteceu? Chega no versículo 18, vai dizer assim, mesmo com essas explicações, ainda foi difícil evitar que as multidões lhes homenageassem por meio de sacrifícios. Meu irmão, é difícil você pegar uma pessoa que reverencia o divino fulaninho e fazer essa pessoa entender o relacionamento com Deus. Jesus morreu na cruz e a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo para que nós tivéssemos acesso à presença do Pai. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim, entra com ousadia por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, vá ao Pai. Sabe, meu irmão, o relacionamento com o Pai, o relacionamento com o Santo é mais trabalhoso, sim. O relacionamento com aquele que é santo é mais trabalhoso, sabe por quê? Porque vai exigir de mim dedicação, vai extrair de mim arrependimento, vai extrair de mim confissão, vai extrair de mim a confissão da fé, vai extrair de mim a confissão dos meus pecados, vai exigir de mim renúncia com as trevas, renúncia com o pecado, renúncia com aquilo que é mal, sabe? É trabalhoso. É trabalhoso. Tem pessoas que dizem assim, eu leio a Bíblia, mas eu não entendo. É trabalhoso, meu irmão. Você tem que pegar e ler, e reler, e pedir ajuda ao Espírito Santo. É trabalhoso. Se relacionar com o Santo dá trabalho, sabe? É necessário prestar contas. Aqueles que se relacionam com o Santo precisam ter prestadores de contas, precisam ter alguém para você abaixar sua cabeça, alguém para você prestar contas, irmão, da sua vida. Não é viver de qualquer maneira. Paulo disse aqui, no passado Deus deixou as pessoas andarem por conta própria, mas ainda assim, diz lá, no entanto, Deus não ficou sem dar testemunho sobre sua própria pessoa. As pessoas estavam andando por conta própria, mas ainda assim Deus dizendo, eu estou aqui, hein? Eu estou aqui. Sabe o que é isso, irmão? Se relacionar com o Santo é uma maravilha, com o Senhor Jesus, o Santo de Israel. Se relacionar com Ele é uma maravilha, mas é trabalhoso, sim. Se relacionar com o divino fulaninho, mamão com açúcar, irmão. Eu não tenho que prestar conta para ninguém, eu não tenho que obedecer a nada, eu não tenho que me arrepender de nada, eu não tenho que pedir perdão de nada, eu não tenho que fazer nada, eu continuo vivendo do jeito que eu acho que eu tenho que viver e ponto final. Aí é difícil você remover alguém dessa vida comum, sabe? E inserir o cara numa vida de um relacionamento pessoal profundo e intenso com o Pai, com o Santo, com Jesus Cristo. Mas é possível e é glorioso quando isso acontece. Olha só o que vai acontecer no versículo seguinte, versículo 19. Diz assim, chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo persuadido as multidões, ou seja, aqueles que reverenciam o divino fulaninho, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade
supondo que estivesse morto. Presta só atenção nisso. Paulo começa pregando, as pessoas maravilhadas, ele dá uma ordem, um cara aleijado se coloca de pé instantaneamente, e diz, esse cara é Deus, esse cara é uma divindade. Eu começo a querer honrá-lo como divindade. Paulo fala, não, eu sou humano, para com isso, nós somos humanos. Barnabé também, nós somos humanos, para com isso. Nós estamos pregando o evangelho para vocês. E o evangelho é justamente o oposto de tudo isso aí. Sabe o que a turma faz? Eles apedrejam Paulo. Senta a pedrada no Paulo, meu irmão. Até o ponto de acharem que ele estava morto. E pegam Paulo, jogam para fora da cidade, porque pensaram que arrastaram ele, né? Está escrito aqui. Arrastaram. Imagina, apedrejaram até o cara cair no chão. Pega o cara, sai arrastando o cara para fora da cidade. Joga ele para fora da cidade porque pensaram que ele estava morto. Irmão, a multidão que reverencia o divino fulaninho, ela não suporta, ela não consegue compreender isso aqui. Não consegue compreender o que Paulo explicou. Deus pegou a sua glória e colocou num vaso de barro, para que a glória seja toda dele. As pessoas não conseguem entender isso. A multidão não consegue entender. Ela acha que o divino é perfeito. E aí ela pega, quando o cara expõe sua humanidade, ela faz isso, ó, taca a pedra. Taca a pedra. Ela arrebenta. É assim. E aí vai meu alerta, Igreja Batista Carisma de Rio das Ostras. Irmãos em Cristo, aí vem meu alerta. Não seja a multidão. Não seja alguém que associa homens de Deus a uma divindade, um divino fulaninho. Não faça isso. Não faça isso. As pessoas que fazem isso, quando se deparam com a humanidade desse cara, vão tacar pedra nele. Não faça isso. Não caia também na tentação de querer ser um divino fulaninho. Não, nós somos gente como a gente, mas que amam, que conhecem o santo, que conhecem a Cristo, que se dedicam a Cristo. Olha o que acontece em seguida, olha o versículo 20. Diz assim, contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, este se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Olha que coisa extraordinária, irmão. A multidão tacou pedra em Paulo até o homem estar no chão, como morto. Pegaram o cara, arrastaram o cara para fora da cidade. Pensa nisso. Largaram ele lá. Mas aí vem os discípulos, aqueles que entenderam o evangelho, aqueles que creram em Jesus, aqueles que se relacionam com o Santo de Israel, aqueles que se relacionam com Cristo, com o Pai, por meio do sangue do Cordeiro de Deus, aqueles que carregam consigo o mistério de Deus, Cristo em vós, o Evangelho, o Espírito Santo dentro de você, aqueles que carregam consigo o Evangelho. Essas pessoas vêm e cercam Paulo. Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa é a igreja, cara. Que coisa poderosa é o discípulo de Jesus. Esses caras vêm e cercam em Paulo. E Paulo, olha o que diz a Bíblia. Paulo se levanta. Você sabe o que a igreja faz com aqueles que são usados pelo poder de Deus, mas que são humanos? Quando eles estão abatidos, a igreja os levanta. A igreja os cerca. E eles podem se levantar. Pensa que dor Paulo não estava sofrendo naquele momento. Ele tinha acabado de fazer o bem a alguém. Os caras estavam em viagem missionária, pregando. A Bíblia diz que eles estavam cheios de alegria, cheios do Espírito. E aí você imagina, cara cheio de alegria, cheio do Espírito, prega. Ora, um homem se levanta, mas daqui a pouco ele toma pedrada. Daqui a pouco o cara é dado como morto. Daqui a pouco o nego sai arrastando o corpo dele pela cidade, joga o cara para fora da cidade. Pensa no que é isso, irmão. Mas quando a igreja vem, cerca. Coisa gloriosa são os discípulos. Os discípulos não têm problema de lidar com a humanidade uns dos outros, irmão. Não tem problema de lidar, porque nós não somos, um discípulo de Jesus não é devoto do divino fulaninho. Um discípulo de Jesus é um irmão em Cristo. Um discípulo de Jesus, irmão, um discípulo de Jesus é alguém que reconhece as suas limitações também, a sua fragilidade, e por isso pode socorrer outras pessoas. Os discípulos cercaram Paulo ali, ó, Paulo se levantou, que coisa maravilhosa.
Daí Barnabé e Paulo vão para outro lugar, para outra cidade. Mas eu vou terminar agora com o versículo 21 e 22, que diz assim: e havendo pregado as boas novas naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando. 2 pontos, abre aspas, antes de falar do que eles ensinaram. Olha o que aconteceu. Eles pregaram boas novas, eles pregaram o evangelho, boas notícias. Sabe o que Paulo estava pregando? Ele estava pregando a seguinte coisa: olha, no nome de Jesus seus pecados são perdoados. Se você acreditar no nome de Jesus em todo o seu coração, você recebe o direito de se tornar um filho de Deus. Seus pecados são perdoados. Toda aliança com as trevas é quebrada. Você recebe o Espírito Santo, o selo da promessa. Um dia você vai morar eternamente com o Pai, na glória. Estavam pregando as boas notícias. Ei, acabou as maldições. Ele levou sobre si as maldições. Jesus levou as maldições sobre ele. Ei, a cura no nome de Jesus, a saúde no nome dele. Você está enfermo, você pode ser curado no nome de Jesus. A liberdade em Jesus. Você tá escravo do pecado, de vícios. Você está escravo do pecado. Ei, a liberdade no nome de Jesus. Você pode ser livre no nome de Jesus. Paulo está pregando as boas novas. Ele está pregando o evangelho. E aí sabe o que acontece? Depois de fazer isso, eles fizeram muitos discípulos dessa forma. A igreja não gerou devotos do divino fulaninho. A igreja gerou discípulos. Discípulos de Jesus. Ou seja, pessoas que obedecem aos mandamentos de Jesus. E aí, diz que Paulo, olha aqui, ó, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé. Meu irmão, eu quero fazer isso nessa noite. Meus irmãos, minha família, meus irmãos da Igreja Batista Carisma, amados irmãos em Cristo que estão participando dessa live, que vão assistir esse vídeo, eu quero renovar o ânimo de vocês e encorajar vocês a perseverar na fé, insistirem, acreditar no nome de Jesus. Insistam nisso, acreditem no nome poderoso de Jesus. Acreditem nesse nome de todo o coração. Confessem a sua fé no nome de Jesus Cristo. Paulo os ensinou, renovou o ânimo deles, os encorajou a perseverar na fé e os ensinou com essas palavras aqui, 2 pontos, abre aspas. É necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Eu vou repetir, Paulo disse, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. E aí eu termino dizendo a seguinte coisa: nós estamos vivendo dias de aflição. Nós estamos em meio a muitas aflições. Paulo estava certamente falando das aflições que eles estavam vivendo naquele tempo. Eu vou falar das aflições que nós estamos vivendo nesse tempo. São tempos de aflição, irmão. Mas é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Ei, ingresse nesse reino. Ou seja, número 1, acredite no nome poderoso de Jesus. A Bíblia diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Acredite no nome de Jesus. Filhos não gerados da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas gerados de Deus. Ingresse nesse reino acreditando no nome de Jesus. 2, arrependa-se. O que acontece em seguida é o arrependimento. Uma vez crendo no nome de Jesus, em seguida é o arrependimento. É me arrepender dos meus pecados. É me arrepender de andar por aí fazendo o que eu quero, fazendo o que dá na cabeça. Efésios capítulo 2 vai explicar que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, andando no curso do mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da nossa carne, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. E nós estávamos indo para o inferno. É isso que a Bíblia diz em Efésios capítulo 2.
mas o Senhor que é rico em misericórdia, Ele nos alcançou quando nós estávamos ali. Então, meu irmão, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se, renuncie toda relação com as trevas, toda aliança com as trevas, não admire nada que é das trevas, renuncie toda aliança com o pecado, não admire o pecado, não admire, tem pessoas que por várias vezes eu vi pessoas na igreja já há anos, mas ainda admirando uma vida imoral, ainda admirando aqueles que vivem uma vida imoral, uma vida promíscua, uma vida de pecado. Não, nós não temos nada com o pecado. Renuncie toda aliança, toda admiração, toda identificação com o pecado, meu irmão, e no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, no livro de Atos, Pedro vai dizer a seguinte coisa, que o Pai deu o Espírito a Jesus, e Jesus derramou do seu Espírito sobre nós. E no nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo, receba o Espírito Santo, Ele é a vida. Receba o Espírito Santo, meu irmão. O Evangelho não é uma reverência ao divino fulaninho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Romanos capítulo 1, Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Seja cheio do Espírito Santo. O poder de Deus enviado a nós dos céus, a aliança, o selo da promessa. Um dia Jesus vai voltar e Ele vai buscar aqueles que têm o selo, aqueles que têm o Espírito. Um dia Jesus vai voltar, irmão. Outro dia desse, por conta de tudo que está acontecendo, uma pessoa virou para mim e perguntou, pastor, Jesus está voltando? E eu disse a seguinte coisa, eu termino com essas palavras. Eu disse, eu não gosto de falar que Jesus está voltando, porque a impressão que eu tenho quando ouço isso é de que Ele saiu da casa do Pai, de que Ele saiu do céu, está vindo para a terra, e parece que está atrasado, né? Uma hora Ele vai chegar e está atrasado, está voltando, está chegando. Às vezes a gente não faz isso, eu estou chegando, está atrasado, né? Perdeu o ônibus, perdeu a hora, já estou chegando. Então Jesus está voltando. Ele perdeu a hora, tem gente até que debocha disso. Aí Jesus está voltando, nunca chega, parece que está atrasado. Né? Eu não gosto de usar essa expressão. Mas eu gosto de dizer o seguinte, a Bíblia diz que haverá um dia. E esse dia vai ser vai ser o dia mais glorioso na terra. Diz a palavra do Senhor, que todo olho verá. Vai ser como um raio. Vai ser algo indescritível. Um dia Ele virá. O Pai disse que enviaria e o enviou. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que vai voltar, irmão. Se prepare, é certo que um dia Ele há de voltar. Ele vai voltar. E vai buscar aqueles que são dele. No nome de Jesus, seja um discípulo de Jesus, seja a igreja de Cristo, seja alguém que carrega consigo o mistério de Deus, Cristo operando na sua vida, te transformando, moldando você ao caráter de Cristo, transformando a sua vida. Um homem de Deus sim, uma mulher de Deus sim, mas humano, um ser humano que carece de perdoar e de pedir perdão, que carece de se arrepender, que carece da misericórdia, que carece da ajuda, que carece de um amigo, de um companheiro. Jesus, que era Jesus, Ele não viveu sozinho, Ele chamou 12 amigos para andar com Ele. Dos 12 tinha 3 que eram mais chegados, Pedro, Tiago e João. Dos 3 tinha um que reclinava a cabeça no peito dele. Humanidade, nós somos humanos. Não viva nessa vida falsa. Não siga um divino fulaninho. Seja um discípulo de Jesus. Eu quero orar por você.
Se você tem algum pedido de oração, não sei se alguém escreveu aí algum pedido de oração. Chegou para mim aqui um pedido de oração pelo WhatsApp. Eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus Cristo. Se você puder fechar os seus olhos aí onde você está e apresentar diante do Senhor a tua causa, apresente a Ele a tua causa. Em seguida eu vou orar ao Senhor. Mas apresenta a Ele a sua causa nessa hora, no nome de Jesus. Deus é um Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Pai, nessa hora, no nome de Jesus, nós oramos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Obrigado porque o Evangelho não é uma mera religião. O Evangelho é o poder de Deus em nós. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Obrigado, Pai, nós te bendizemos, te agradecemos. Nessa hora eu quero apresentar os meus irmãos que oram, Senhor, comigo nesse momento. Estende tua boa mão sobre cada um deles, Pai. E no nome de Jesus nós proclamamos saúde, Senhor, sobre a casa de cada um. Senhor, sobre a Vitória. Ó Deus, que está com sintomas, com dores, com febre, no nome de Jesus, o Senhor, a fé, no nome de Jesus, te dá saúde plena. Recebe saúde, Vitória, no nome de Jesus. Receba saúde em nome de Jesus, a saúde de Cristo. Nós proclamamos, ó Deus, a tua graça, a tua direção. Ó Deus, é um casal que pede oração, está tomando uma decisão, ó Deus, que vai mudar a sua vida daqui para frente. Nós te pedimos, dá direção aos seus filhos, sabedoria, a sabedoria do alto que confunde os homens. Deixa todos perplexos com a tua grandeza e com o teu poder. E faz a tua vontade na vida deles, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos pela vida, Senhor, de cada um dos nossos irmãos da Igreja Batista Carisma de Rio das Ostras. Declaramos que não vai faltar provisão para nenhum deles, porque a tua bondade é provedora. Declaramos, ó Deus, a tua graça em todas as áreas da vida, em todas as áreas. Acrescenta graça em todas as áreas, Senhor, da vida dos meus irmãos, na
fim de que no nome de Jesus eles tenham suas necessidades supridas nesse tempo e em qualquer outro, e possam transbordar em boas obras na vida de outras pessoas também. Perdoa os nossos pecados e tem misericórdia de nós. Existem pessoas, ó Deus, que os seus recursos já esgotaram nesse tempo de quarentena, mas nós te pedimos, faz conforme o Senhor fez, ó Deus, com Elias, Senhor, conforme o Senhor fez com outros homens. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor enviou recursos para Israel no deserto. Eles estavam no deserto, mas o maná vinha do céu. Que coisa maravilhosa, Jesus. Ainda que nós estejamos, Senhor, ó Deus, num deserto, o Senhor é capaz de enviar recursos do céu. O Senhor é capaz de enviar, ó Deus, alimento de toda parte. O Senhor é capaz de fazer chegar os seus filhos. Ajuda-nos nesse tempo, Senhor. Ajuda nas emoções de cada pessoa que está, ó Deus, em isolamento social, que está em quarentena. Ajuda nas emoções, dá graça, Espírito Santo, no relacionamento dentro de casa, que haja paz, que haja luz dentro de casa, que haja ordem, Senhor, que haja respeito, que haja amor, Senhor, no nome de Jesus. Dá graça aos meus irmãos, eu te peço. Obrigado por esse tempo, Senhor. Nós oramos pelos idosos da igreja. Pai, protege os idosos, Senhor. Protege os nossos idosos. Deus, que a morte não toque, Senhor, nas nossas casas. No nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nós confiamos em Ti. No Senhor está toda a nossa confiança. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Toda a nossa confiança está no Teu nome. Te bendizemos, Pai, no nome de Jesus, para a glória do nome poderoso do Senhor. Amém. Nós estamos chegando ao fim. Obrigado aí pela sua companhia. Obrigado por estar conosco. Se Deus permitir, na próxima terça-feira, a pastora Verena vai estar ministrando aqui, né, por esse mesmo canal no Facebook, proclamando a palavra de Deus, intercedendo. Então, no nome de Jesus, nós terminamos. Eu quero declarar a bênção apostólica sobre a sua vida. Que o amor de Deus, o Pai, a graça, a verdade de Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito, o consolo do Espírito, seja com cada um dos meus irmãos, com aqueles que creem no nome de Jesus Cristo, sobre toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Forte abraço. Deus te abençoe.